Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre luz, sombra e responsabilidade, o caminho do amadurecimento. Durante muito tempo, a humanidade tentou compreender a si mesma por meio de separações, luz de um lado, sombra do outro, bem contra o mal, céu acima, inferno abaixo. Essa forma de interpretar a existência ajudou a organizar o mundo em determinados momentos da história, mas também gerou muito medo, culpa e negação. Hoje, no ponto evolutivo em que nos encontramos, esse modelo já não sustenta mais a complexidade da consciência humana. Ele se torna simples demais para um ser que começa a se perceber por inteiro. Talvez seja a hora de rever a pergunta. Não cabe mais como eliminar a sombra, e sim, o que a sombra revela em nós? A luz por si só não se define. Ela só se torna perceptível quando encontra contraste. Da mesma forma, a consciência só se reconhece quando observa aquilo que ainda não foi iluminado. A sombra não é o oposto da luz. Ela é a parte não integrada da consciência, de tudo aquilo que foi reprimido, negado, ignorado ou mal compreendido, tanto na história pessoal como na história coletiva. Os medos, os desejos, os instintos, as contradições, os potenciais ainda não amadurecidos. E isso não acontece em alguns poucos, acontece em todos nós. Em todos há pensamentos elevados e reações impulsivas, intenções nobres e incoerências sutis, momentos de lucidez e momentos de automatismo. Reconhecer isso não diminui o ser humano, ao contrário, humaniza. Chamar a sombra de mal foi uma tentativa antiga de controle, mas não uma compreensão verdadeira. Quando a sombra é negada, ela não desaparece, ela se projeta. Projeta-se no outro, no grupo oposto, na ideia contrária, no inimigo externo. A história mostra isso com clareza. Sempre que a humanidade tentou destruir a sombra fora, acabou alimentando exatamente aquilo que dizia combater. Isso nos ensina algo essencial. O problema nunca foi a sombra, mas a inconsistência diante dela. A sombra não se manifesta apenas nos grandes conflitos do mundo. Ela aparece nas pequenas reações do cotidiano, no julgamento rápido, na necessidade de estar certo, na dificuldade de ouvir, no medo de perder o controle, na rigidez diante do diferente. Reconhecer isso em si mesmo é o primeiro gesto de maturidade. É aqui que surge algo que não pode mais ser terceirizado: a responsabilidade da consciência. Responsabilidade não é culpa. Culpa paralisa. Responsabilidade desperta. Ser responsável é reconhecer: isso também acontece em mim. E a partir desse reconhecimento, escolher agir com mais consciência. Nada na existência acontece isoladamente. Tudo gera consequência, não como punição, mas como retorno natural em um sistema vivo e interdependente. Essa compreensão transforma profundamente a ideia de justiça. Justiça, em um nível mais profundo, não é castigo, nem vingança. Justiça é equilíbrio. Quando uma ação rompe a harmonia, o próprio sistema busca restabelecê-la. Esse ajuste pode ser suave ou doloroso, dependendo do nível de consciência com que é atravessado. A dor
Muitas vezes não é punição, é sinal de desalinhamento. Assim como o corpo manifesta sintomas quando algo não está em equilíbrio, a consciência manifesta conflitos quando se afasta de sua coerência interna. Por isso, céu e inferno deixam de ser lugares distantes, revelam-se como estados de consciência. O inferno não é condenação eterna, é viver fragmentado em guerra interna, projetando no mundo aquilo que não se quer enxergar em si. O céu não é recompensa futura, é o estado de integração, de lucidez e de coerência. Eles não estão separados no tempo e no espaço. Eles coexistem dentro de nós, agora. Nesse ponto, a moral começa a dar lugar à ética. A moral regula comportamentos por medo da punição ou busca de recompensa. A ética nasce quando a consciência amadurece. Ela surge quando compreendemos as consequências de nossos atos antes de agir, não porque alguém observa, mas porque nós percebemos. Essa percepção é o início da sabedoria. Sabedoria não é acumular conhecimento, é agir com consciência das consequências, mesmo quando ninguém está olhando. O ser humano sábio não nega sua sombra, ele a conhece, e justamente por conhecê-la, não se torna escravo dela. Toda força não integrada tende a se manifestar de forma inconsciente. Toda força reconhecida pode ser transformada em discernimento. A verdadeira transcendência não está em fugir do conflito interno, está em atravessá-lo com presença. Esse é o chamado deste tempo. Não basta despertar, é preciso sustentar o despertar na vida cotidiana. Não basta compreender os ciclos da humanidade, é preciso agir com coerência dentro deles. O amadurecimento não acontece quando nos tornamos melhores do que os outros. Ele acontece quando nos tornamos mais honestos conosco mesmos. A humanidade não está sendo chamada à perfeição, está sendo chamada à inteireza. A luz deixa de ser algo a ser exaltado, a sombra deixa de ser algo a ser combatido. Ambas passam a ser territórios de aprendizado. E talvez a pergunta mais importante deste tempo não seja como ser apenas luz, mas sim, o que em mim ainda precisa ser iluminado, não para ser negado, mas para ser compreendido e integrado.